Fala rapaziada, como é que vocês estão? Estão bem? Estão lendo muitas obras? Eu espero que sim. E hoje eu estou aqui para trazer uma das minhas obras favoritas atualmente de Murin, que é O Herdeiro Espadachim do Clã Tang Só Quer Viver uma Vida Normal. E é uma das obras que eu mais estou gostando de acompanhar atualmente, tá muito maneira e que atualmente já está em dia com a HAL. Então, pô, vocês podem ler tranquilo, já tem mais de 40 capítulos, a obra já está lado a lado na HAL, então você não tem com que se preocupar em esperar eles traduzirem até onde está lá fora. Então você pode ler sem medo. E eu peço lá que você se inscreva e agora eu vou falar um pouco da sinopse dessa obra e depois começar o recap. A sinopse desse manhwa é: uma renomada linhagem de venenos e armas ocultas. A família Tang de Xinchuan, Tang Yonmyong, nascido lá, de repente ficou obcecado pela espada, despertando memórias de sua vida passada, onde alcançou o ápice de arte da espada. Nesta vida, ele quer viver tranquilamente e para viver tranquilamente, ele deve esconder suas habilidades com a espada. No entanto, existem muitos obstáculos impedindo ele. Bom, a sinopse falava em primeira pessoa, mas eu mudei para que eu esteja falando o que ele estava pensando. E é isso, vamos começar o recap agora. Capítulo 1. Contemple o fim da espada. E em uma montanha, a vida passada do protagonista, como falava na sinopse. O nosso protagonista, ele estava com sua espada no alto de um cume de uma montanha e ele pensava: antes do meu mestre partir, esse foi o testamento que ele me deixou junto com a sua espada. Balançando a espada por mais de 100 anos, aí a gente via aquela visão dele treinando suas artes de espada por todo lugar. Todo aquele lugar estava com dezenas de cortes, até o meio lá que ele finalmente alcançou o fim da espada. Ele realmente tem uma visão ampla de todo o treinamento dele. E como ele falou antes, ele alcançou o fim da espada, mas ele cospe sangue. E diante da morte que se aproxima, tudo foi inútil. Ele chegou no pico, conseguiu chegar ao fim da espada, mas tudo é inútil porque ele está próximo a morrer. Então ele se lamenta, vendo o sangue em sua mão, ele lamenta por isso. Essa vida que ele viveu não foi uma vida boa, e ele só pode se lamentar. Ele viveu obcecado com a espada. Então a gente vê o nosso protagonista dessa vida atual. E ali estava o nosso protagonista, que parecia que tinha sido espancado, falando: se eu apenas pudesse ter vivido uma vida ordinária. Aí a gente vê que tinha pessoas maltratando ele. E tinha uma daquelas falando que, falando em ser ordinário, e aquela criança batia mais ainda no nosso protagonista. A criança de uma mulher que arrasou o nosso clã, você deveria considerar uma bênção por não ter sido expulso. E enquanto aquele figurante falava isso, ele chutava o nosso protagonista. Então a gente vê uma explicação sobre esse lugar. E esse lugar era a prestigiosa Casa das Artes do Veneno e Armas Ocultas, que é a família Tang de Sichuan. E aquele lugar, ele entrou em colapso justamente por causa de uma pessoa muito forte no Murim. E foi um dos novos poderes do Murim que derrubou a casa do clã Tang, que era a Ordem das Nove Seitas. E aquela pessoa que acabou mudando o rumo da família Tang era o Lorde Demônio do Brilho Celestial, Yeon Jung-hyuk. Só um comentário mesmo, esse cara é um merda. E esse cara, se as propostas de casamento dele serem recusadas, se ele se apaixonasse pela mulher que fosse, ele ia propor ela que se casasse com ele. Só que se ele fosse ignorado ou recusado, ele simplesmente destruía tudo da família da mulher e ele tomaria a força. Então sim, ele é aquela pessoa odiável. E essa tal excentricidade de Yeon Jun-hyuk se estendeu à família Tang de Sichuan. E aquela mulher que ele foi atrás na família Tang era a Fênix Venenosa, Tang Shihye, uma mulher do clã Tang que era o alvo dele. Por isso o clã Tang sofreu tanto no passado. Enfrentando o grande demônio do brilho celestial que veio capturar Chang Chihye, o clã Tang lutou contra ele. Só que a família Tang lutou com todas as suas forças e venceu. Mas como resultado de despejar todos os seus recursos para aquela vitória, a família Tang ela caminhou para sua queda. Mesmo eles terem ganhado, eles perderam muito. E agora a gente está acompanhando o tempo em que a história principal começa. A gente só estava vendo o passado até agora. E o protagonista ele tava tomando uma surra dos outros moleques do clã Tang. E um deles tava falando: como pode desmoronar agora? Ainda tem muito caminho pela frente. E o protagonista tinha um olhar de raiva, mas qualquer coisa que ele fizesse não ia acabar bem. Então ele só estava apanhando. E ele pensa: é assim que vivo todo dia. Só porque a minha mãe atraiu a atenção do Lorde Demônio do Brilho do clã dos céus e arruinou o clã. As palavras ressentidas e as mãos ásperas direcionadas à minha mãe chegaram até mim. Então o nosso protagonista chega em casa e a sua mãe vai receber
receber ele. E ela fala, filho, por que você está tão atrasado? E a mãe dele era a Fênix Venenosa, que foi o alvo daquele desgraçado do Hyuk. E ela corre até o nosso protagonista e fala, por que seu rosto está assim? Aconteceu alguma coisa? Ele apenas sorri pra ela, pra não deixar ela preocupada. E fala, tá tranquilo. Só que ele cospe sangue e a mãe dele se assusta. Ela fala, mentira, as crianças estavam fazendo bullying com você de novo, né? Aí ele falando, ah não, eu tropecei brincando com meus amigos. Mas ela sabia que era mentira, no fundo ela sabia. E ela fala, e se ficar com cicatriz no rosto? Aí ele fala, vou tomar mais cuidado da próxima vez. E ele apenas fala pra ela ficar tranquila e não se preocupar. E ele passa por ela até que um pouco frio. E ela pergunta se ele já comeu, mas ele fala que não tá com fome. E ele só vai deitar no seu quarto. É uma vida triste, mas ele fala que não é a culpa da mãe dele, mas não tem para quem ele reclamasse, então ele não tinha o que fazer. E gritar, no caso, ir contra aqueles jovens mestres da família do clã Tang só ia piorar as coisas. O pai dele também era assim, ele reclamou e a gente só viu que ele foi envenenado. É claro, sendo o clã Tang, né, não ia ser assassinado de maneira convencional. E o protagonista continua pensando, mesmo se a gente saísse da família do clã Tang, quem ia proteger ele e a sua mãe? Será que teria sido diferente se o pai dele estivesse lá? E ele só consegue chorar à noite. E a gente já está de manhã e começa tudo de novo. Ele apanhando novamente daqueles 3 desgraçados. Sofria todo dia. Não faça tanto drama. Esse é só o começo. Por quanto tempo ele vai ter que sofrer assim? E tudo continuava dia após dia. Por quanto tempo ele teria que viver aquilo? Aí a gente vê que tem aquela menina lá que, pelo visto, não é tão boa assim. E ela é muito mais cruel do que aqueles que só batiam. E ela não só batia igual aos outros. Ela gostava de envenenar. Então o protagonista sofria e sofria e sofria. E não podia fazer nada. Ele só pensava toda vez, por quanto tempo eu tenho que aguentar isso? E na chuva lá, ele envenenado, ele só pensava, se eu apenas fechar os olhos agora seria tão mais fácil. Mas então quem protegeria minha mãe? Ele sempre pensava nisso, por isso que ele tinha que sobreviver. E ele pensa, se eu não tivesse nascido tão fraco, se eu pudesse enfrentar aqueles caras, eu não peço muito, só quero me tornar forte o suficiente para proteger minha mãe e eu. E ele agora embaixo da chuva, com raiva, envenenado, falando, só quero viver uma vida normal, até que o espírito da espada chega nele. Então, em um lugar diferente, ele vê uma espada. Ela estava meio que chamando ele. E ele vai até aquela espada. E ele pensa, fica meio assustado no início, mas desde quando ela está aqui? Estranho, tenho certeza que nunca vi essa espada antes, mas é familiar. Então ele vai até a espada e pega ela. E ele pensa, essa espada é familiar, como se fosse minha. Então quando ele pega naquela espada, ele tem vislumbre do passado. E então ele vê a vida passada dele, falando, tendo treinado com a espada por mais de 100 anos, eu alcancei a forma da espada, o início da espada, o caminho da espada. E ele vê todo aquele poder em uma pessoa só. O final daquela forma é a espada final, o ápice que ele alcançou no final de sua vida. Tudo isso para alcançar essa coisa, o final da espada. A gente vê naquele lugar onde ele estava no início, o tanto de corte que tinha por aquele lugar inteiro. Então a gente vê quantas linhas ele traçou para conseguir chegar no final da espada. Esse é o fim, tão fútil. Ele ficou mais de 100 anos nisso, mas esse é o fim, é assim que vai acabar. Mesmo tendo chegado ao final da espada, não consigo deter a morte que se aproxima. Essas são as palavras do final da primeira vida do nosso protagonista. E o arrependimento consome ele. Se ele pudesse ter uma segunda vida, ele queria viver agora. Aí os dois falam ao mesmo tempo, uma vida normal. Os dois só queriam ser normais. Aí tem aquele quadro, nessa vida também eu lembrei de tudo, os dois pensando ao mesmo tempo. E eles falam, sou o mestre da espada da minha vida passada e da vida atual, Tang Yonmyong. Então aquele espírito vai para o nosso protagonista, aquela vida passa para ele novamente. E com um corte, ele agora está com a sua consciência nessa vida. E daqui em diante ele vai ter uma vida normal. Então agora já é outro dia, outra história. O nosso protagonista estava saindo de casa e a mãe dele pergunta, onde pensa que você está indo depois de chegar tão ferido de ontem? Mas ele ainda fala, mãe, não se preocupe com nada. Nada com que se preocupa vai acontecer. Volto logo. Então ele partiu de casa sem olhar para trás. E aquelas crianças que faziam bullying com o protagonista já estavam esperando ele. Eles estavam querendo fazer ainda mais coisa ruim com o nosso protagonista. Que não importa quando eles iam bater no protagonista, ele não ia falar nada. Por isso que eles continuavam assim dia após dia.
Os dois estavam rindo, mas o protagonista vinha e ele não vinha normal. Aquela menina que gostava de envenenar ele também estava lá. Os três se juntaram para bater no nosso protagonista e eles estavam rindo ainda com a cara mó lavada, mas nosso protagonista estava sério. E aquele líder que batia nele chegou perto do nosso protagonista querendo tirar a marra e ainda fala: "Você deve ter tido um tempo difícil. Como estão os seus ferimentos?" E o protagonista só fala: "Só isso não vai me machucar, Mon-chan." E todos ficam assustados. Aqui é onde o filho chora e a mãe não vê. Os três estão assustados pelo protagonista agora estar respondendo. Eles até perguntam: "O cara que estava gemendo de dor ontem está me dizendo isso?" E o cara fala: "Certo, só isso, não é?" Aí aquele maiorzão ia bater o nosso protagonista, só que ele fala: "Tang Cheong-gil e Tang Hyung, vocês dois." Quando o protagonista chamou o nome desses dois, a menina lá, ela começou a sorrir e falou: "Qual é a ocasião?" E ela fala: "Você quer morrer?" Só que eles começam a rir e eles continuam falando as coisas que vão fazer com o nosso protagonista. Eles são bem dudes na cabeça. E aquele grandão, ele parte pra cima do nosso protagonista falando: "Por que você não está prestando atenção na pessoa diante de você?" E quando ele ia bater no nosso protagonista, o protagonista pega a cara dele, roda e manda ele voando pra muito longe. Ele bate nele contra o chão com toda a força que ele tem. E todo o chão começa a se quebrar e o cara, claro que desmaiou. Ele foi arremessado no chão com a força inteira e só com um golpe. A mulher lá ficou assustada. Na verdade, os dois ficaram assustados. O protagonista fala: "O que vocês podem fazer? Mas não há razão para eu não poder. Você disse que está participando da competição de líder do clã, não é? Você vai entrar com esse nível de habilidade nesse torneio?" E o moleque lá, que era o líder dele, estava falando: "Ele parece completamente diferente da noite passada. Acalme-se. O Jang-Nil deve ter sido pego de surpresa. Nós treinamos por anos para essa competição. Não perderemos para alguém como ele." E quando ele foi bater o nosso protagonista, chegou perto dele o suficiente com uma adaga, o nosso protagonista simplesmente pegou a mão dele, olhou para ele de uma maneira como se fosse matar ele e girou o seu braço. E aquilo fez o braço dele simplesmente girar como se fosse o corpo inteiro dele. E o protagonista fala: "A competição para o líder do clã está praticamente decidida." E é claro que é do nosso protagonista. E assim acaba o capítulo 1 dessa obra maravilhosa. E é claro que eu vou trazer mais. E é isso, eu peço lá que você se inscreva e tchau, até mais. E qual obra vocês querem que eu traga mais para ficar mais famosa aqui? Porque eu realmente quero que obras sejam mais famosas aqui, principalmente as mais esquecidas. E tchau, até mais.